Olá, estudantes! Vamos começar a nossa sexta aula pelo Google Meet. Hoje faremos a nossa segunda revisão de conteúdos, pois no dia 12 de agosto vocês terão a primeira experiência com provas online. Espero que todos tenham êxito nessa avaliação, pois foram muitas horas de atividades, correções, aulas da CEDU e aulas do Meet em todo esse processo. E agora temos mais uma oportunidade de tirar as dúvidas. Como já revisamos alguns conteúdos na semana passada, hoje iremos revisar outros. Hoje nós vamos trabalhar com geometria espacial e probabilidade. Ok? Essa revisão foi dividida em 5 exemplos e aí nós vamos discutindo um exemplo de cada vez. Vamos ao nosso exemplo de número 1. O que nós temos aqui no nosso exemplo de número 1? Para divulgar um novo produto, uma fábrica de chocolate criou uma embalagem de papelão, cujo formato é um prisma regular reto. A figura está ali embaixo. Essa embalagem e algumas de suas medidas estão representadas no desenho abaixo. Qual a quantidade mínima de papelão em centímetros quadrados para fazer uma dessas embalagens, dado raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então nós temos que fazer esses cálculos e achar aí, a área desse sólido geométrico. Bom, olhando o sólido geométrico, a primeira pergunta que eu penso aqui na minha mente é a seguinte: quantas faces tem esse sólido geométrico? Olhando ele assim, a parte de baixo e a parte de cima, que são as bases, eu tenho hexágonos. Então você tem duas bases, então você tem 2 hexágonos regulares. Em volta, que é a lateral, cada um dos lados do hexágono vai coincidir com um dos retângulos que estão formando as laterais. Como nós temos 6 lados em um hexágono, então nós teremos aí 6 faces em volta do nosso sólido geométrico. Então vamos tentar redesenhar isso daqui. E como nós estamos trabalhando com centímetro quadrado, então a gente já está trabalhando com área, não precisa nem pensar muito. Ok? E tem que se pensar nessa aproximação que foi dado aí para nós, que é raiz de 3, aproximadamente 1,7. Desenhando-se aqui os 6 retângulos, cada retângulo tem 20 centímetros em um dos lados e 4 centímetros em um dos outros lados. Ou seja, 4 centímetros é a largura e 20 centímetros é o comprimento. E nós temos 6 desses retângulos. Como são 2 hexágonos, e cada lado do hexágono tem 4 centímetros. E aí nós podemos começar ou pelos retângulos ou pelos hexágonos. Porque a ideia aqui é achar a área total, então tem que descobrir a área de cada um dessas figuras e depois somar todas essas áreas, aí eu terei a área total. Pensando no retângulo, como que eu calculo a área de retângulo? Base vezes altura. Então nós teremos que a área de um retângulo qualquer é a base vezes a altura, onde a altura faz-se um ângulo reto com a base. Então nós temos ali só 2 medidas no retângulo, uma é a base e a outra é a altura. Então a área de um dos retângulos vai ser 4 vezes 20, colocando 4 como a base e 20 como a altura. E 4 vezes 20 é igual a 80. Logo, a área de um dos retângulos é 80 centímetros quadrados. Mas nós não temos apenas um retângulo, nós temos 6. Então, é só pegar 80 e multiplicar por 6. Aí eu vou ter a área dos 6 retângulos. E 80 vezes 6, nós chegaremos a 480 centímetros quadrados. Então, nós já temos a área de todos os retângulos. Agora, eu vou pensar no hexágono. Como que eu vou calcular a área de um hexágono? Se vocês pegarem 3 segmentos e ligar os vértices desse hexágono, esses segmentos vão passar pelo centro. E aí nós teremos a seguinte figura. 3 segmentos, ligando os vértices, nós teremos essa figura e todos os segmentos passam pelo centro. E agora o hexágono está dividido em 6 triângulos equiláteros. Então eu poderia achar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6 para achar a área de um hexágono, ou multiplicar por 12 para achar a área dos 2 hexágonos. E a área de um triângulo equilátero, ela é bem comum
em matemática. Como que se calcula a área de um triângulo equilátero? A área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. De onde saiu essa fórmula? Ela parte do princípio, né, do cálculo comum de área de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Mas a partir de quem? Do teorema de Pitágoras. Então essa fórmula é obtida a partir do teorema de Pitágoras. E ela é verdadeira. E aí nós temos que substituir, né? No lugar de L vai quem? Vai o número 4. Só que essa área é a área de um triângulo equilátero. Só que nós temos em um hexágono 6, como nós temos 2 hexágonos, então eu tenho que pegar esse valor aí, que é a área de um triângulo equilátero, e multiplicar por 12, porque nós temos 12 triângulos equiláteros aí nos dois hexágonos. E aí, substituindo 4 em L, que L é o lado do hexágono, eu vou ter o quê? 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 12. E aí nós vamos fazer 4 ao quadrado dá 16, que dividido por 4 vai dar 4. Então, 4 vezes raiz de 3 vezes 12. Mas lá em cima, ele me falou que raiz de 3 eu tenho que usar uma aproximação, que é 1,7. Então, terei 4 vezes 1,7 vezes 12. E aí, fazendo essa multiplicação, eu chegarei a 81,6 centímetros quadrados. Só que essa é a área dos dois hexágonos e a gente já tinha achado a área dos 6 retângulos. Como eu quero a área total, é só fazer o quê? A soma dessas duas áreas. Então, eu vou descobrir que a área total é igual a 561,6 centímetros quadrados. Então, finalizando, né? Qual é a quantidade mínima de papelão em centímetros quadrados para fazer essas embalagens? 561,6 centímetros quadrados, respondido o exemplo de número 1. Bem tranquilo, né? Vamos ao exemplo de número 2. O que nós temos aqui no exemplo de número 2? 3 esferas idênticas, feitas de metal, foram colocadas dentro de um reservatório, que estava completamente cheio de água. Ao afundarem, essas esferas provocaram um transbordamento de 768 decímetros cúbicos de água desse reservatório. Usando π igual a 3, fazer uma aproximação inteira aí para o valor de π, qual é a medida do diâmetro dessas esferas em decímetros cúbicos? Como a esfera foi colocada em um recipiente que estava completamente cheio e transborda essa quantidade, então essa quantidade que transbordou é o lugar que as esferas ocuparam, ou seja, né, essa quantidade é o volume das 3 esferas. Mas o que é uma esfera? É um sólido geométrico em que a distância do centro desse sólido a qualquer um dos pontos, né, dos extremos desse sólido geométrico tem-se a mesma distância. E essa distância do centro até qualquer ponto da esfera é chamada de raio. Mas eu não tenho apenas uma esfera, eu tenho 3. Então vamos desenhar aqui, porque quando você faz um desenho em geometria, facilita na interpretação desse problema. E aí, como nós temos ali 768 decímetros cúbicos, então a gente já está trabalhando com volume. Então eu vou ter que pegar a fórmula de volume de uma esfera. Mas nós não temos apenas uma esfera, nós temos 3. Então posso pegar o volume de uma e multiplicar por 3, que aí eu vou ter o volume de 3 esferas. Como a ordem entre a divisão e a multiplicação não importa, então posso pegar 3 e multiplicar por 4πr ao cubo, depois dividir por 3. Ou dividir 3 por 3, e aí depois multiplicar por 4πr ao cubo. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 4πr ao cubo, eu vou ter o quê? 4πr ao cubo. Ou seja, essa nova fórmula que a gente escreveu é a fórmula para o cálculo do volume de 3 esferas. E aí eu vou substituir os valores que nós temos no problema, e aí eu vou descobrir esse volume, ok? Nesse caso eu criei o volume, né? Mas vamos ler o problema e ver o que nós temos lá. Provocar um transbordo de 768 decímetros cúbicos. Então, na realidade, eu não vou calcular o volume, né? Que o volume nós já temos. Então, 768 vai no lugar de V, que é o volume. Usando π como 3. Então, no lugar de π eu tenho que colocar 3. Então, vamos fazer essa substituição. Então, 768, que é o volume, é igual a 4 vezes 3, que é o valor de π, e aí vezes r ao cubo. Então, nós temos uma equação essa do terceiro grau, né, que inclusive esse r nós não temos e é a única variável.
Então, se eu tenho uma equação e tem só uma variável, dá para descobrir o valor dessa variável. A primeira coisa que eu vou fazer ali é multiplicar, porque eu posso fazer a multiplicação, né? 4 vezes 3 vai dar 12, e 12 multiplica r ao cubo. Como 12 vezes r ao cubo é 768, usando a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, eu posso, com certeza, falar que r ao cubo é 768 dividido para 12. Então, r ao cubo é 64, que é o resultado da divisão. Vou continuar aqui do lado de cá. Como eu tenho r ao cubo igual a 64, aí novamente eu vou usar a operação inversa. Só que agora é a operação inversa da potência. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então nós temos que r é a raiz cúbica de 64, porque eu tinha r ao cubo. E qual é a raiz cúbica de 64? É igual a 4 decímetros. Mas esse 4 decímetros é o valor de r. E r é quem? R é o raio. Mas a pergunta lá em cima é quem? Qual é o diâmetro? Então tem que descobrir o diâmetro. Mas o diâmetro vai de um ponto a outro, né, da nossa esfera. E esse segmento é o maior segmento porque ele vai passar pelo centro. Como de um dos pontos da esfera até o centro é o raio, então o diâmetro é o dobro do raio. Então eu posso dizer que a minha resposta é 8 decímetros. Respondido aí a questão de número 2. O exemplo 2, né? Bem tranquilo, ok? Vamos ao nosso exemplo de número 3. O que nós temos aqui no exemplo de número 3? Uma indústria fabricará 400 chaveiros para presentear seus clientes. O pingente de cada um desses chaveiros é uma peça maciça de vidro, com o formato de uma pirâmide regular de base quadrada. Vamos destacar alguma coisa aqui. 400 chaveiros, pirâmide regular de base quadrada, cujas medidas estão representadas abaixo. Qual é o volume total de vidro em centímetros cúbicos que será gasto na produção desse pingente? Como nós já vimos ali que é volume, e o volume de uma pirâmide é área da base vezes a altura dividido por 3, então é isso que eu vou estar utilizando para resolver esse problema. Então vamos substituir o que nós temos. Primeiro, vou pensar na área da base. Como a base é um quadrado, e o quadrado é um retângulo, eu posso fazer a mesma coisa que foi feito no exemplo de número 1. Mas o quadrado é um retângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Ou seja, né, a base é 6 e a altura também é 6. Então a área desse quadrado aí da base é 6 vezes 6. Então eu vou substituir ali a área da base por 6 vezes 6. Então eu terei 6 vezes 6 vezes a altura dividido por 3. Tem a altura? Não. Quem é a altura? É o segmento que vai ali do alto da pirâmide, lá na ponta, né, até o centro do quadrado, lá na base. Eu não tenho aquela medida. Então vamos deixar H mesmo. Aí 6 vezes 6 dá 36, né, vezes H dividido por 3. Como eu posso multiplicar ou dividir primeiro, eu vou dividir primeiro. 36 dividido por 3 vai dar 12. Então eu concluo que o volume é 12 vezes H. Mas eu não tenho ainda um volume que dá para quantificar, porque tem um H ali que eu não conheço. Então tem que descobrir a altura para eu descobrir o volume numérico. Porque por enquanto eu só tenho um volume algébrico. Só que a altura é aquele segmento ali que vai do cume da pirâmide até o centro ali da base quadrada. Aquele 5 não pode ser considerado a altura. Por quê? Porque aquele 5 ali, centímetros, é a medida do segmento que vai lá do alto da pirâmide até um dos pontos ali do lado do quadrado, que inclusive é o ponto médio de um lado desse quadrado. Mas não se faz um ângulo reto com a base, esse segmento de 5 centímetros. Então ele não é a altura, mas ele está aí por algum motivo. Se você reparar, esse segmento que mede 5 centímetros, a altura e aquele segmento pequeno ali que vai do centro do nosso quadrado até a ponta desse outro segmento que mede 5 centímetros, forma um triângulo. E não é um triângulo qualquer. Eu tenho um triângulo retângulo. Redesenhando ele aqui do lado, ó, eu tenho os lados A, B e C. O lado A é os meus 5 centímetros
que é a parte que está inclinada. O lado B, como nós temos ali 6 centímetros, é o lado do quadrado, aquele segmento vai do centro até um ponto ali do nosso quadrado e o ponto médio em específico, então aquele segmento é a metade do lado do quadrado. Então ali nós temos que B é igual a 3. E eu quero descobrir a altura. Como nós temos um triângulo retângulo e eu quero descobrir aquele lado C ali, aí eu lembro de que? Teorema de Pitágoras. Eu tenho a hipotenusa, tenho um dos catetos e quero descobrir o outro cateto. Aí eu vou aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. A é 5, né? E B é 3. Então eu faço uma substituição. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. E aí eu posso passar o 9 para o lado esquerdo negativo. Eu tenho 25 menos 9 é igual a C ao quadrado. Então 16 é igual a C ao quadrado. Fazendo a operação inversa da potência, eu tenho que ser quem? A raiz quadrada de 16. Logo, C é igual a 4. Como C é aquele cateto ali que representa a altura do nosso sólido geométrico, então eu vou pegar o 4 e colocar no lugar de H, porque esse 4 é a altura da nossa pirâmide. E aí o volume eu concluo que é 12 vezes 4. Então o volume é 48 centímetros cúbicos. Resolvido o problema? Ainda não. Por quê? Porque ele fala que são 400 chaveiros. E esse é o volume de um dos chaveiros. Então tem que pegar esse 48 e multiplicar pelos 400 chaveiros para achar o volume total de todos os chaveiros. E fazendo a multiplicação, eu tenho 19.200 centímetros cúbicos, que é a quantidade, né, que a indústria vai ter que utilizar aí para a fabricação desses chaveiros, respondido aí o exemplo de número 3. Então o 1, o 2 e o 3 tratava-se de geometria espacial, de área e volume, né, dos sólidos geométricos. Trabalhei alguns, outros foram trabalhados durante as APNPs, outros vão ser trabalhados também na atividade. Vamos ao nosso exemplo de número 4. O que nós temos aqui no número 4? Lucas é piloto automobilístico em uma categoria na qual faz parte de uma minoria de pilotos que tem preferência por corridas realizadas sob chuva. Então ele prefere correr sob chuva. Estudos matemáticos indicam que a probabilidade de Lucas sair vencedor de uma corrida sob chuva é 70%. E nas corridas sem ocorrência de chuva, ele tem a probabilidade de vencer de 40%. Aí pergunta-se, qual é a probabilidade de Lucas vencer uma corrida cuja probabilidade de chuva no momento é de 60%? Então essa é a nossa ideia aqui do cálculo. Pergunta, né, a probabilidade dele vencer com essa probabilidade de chuva. Mas ainda eu tenho muitas informações, então eu vou tentar separar essas informações, uma de cada vez. Vamos pensar aqui em Lucas vencer sob chuva. Qual é a chance de Lucas vencer sob chuva? Ele tem 70 chances em 100, porque é 70%. Qual é a chance de Lucas vencer sem chuva? 40 chances em 100, ou seja, 40%. Mas vamos pensar na chuva. Como são 60% de chuva, 60% de probabilidade de chover, então a probabilidade de chover é 60 chances em 100. Mas, paralelo a isso, como eu tenho a probabilidade de chover, existe a probabilidade de não chover. Se 60% é a probabilidade de chover, logo a probabilidade de não chover é de 40%. Então você tem várias situações aqui. Eu vou dividir isso em duas. Por que duas? Porque ao mesmo tempo que ele vai vencer ou chovendo ou sem chuva. Então tem que associar essas duas situações, esses dois eventos. Vencer e chover. Só que ele vencer e chover são eventos independentes, porque uma coisa não depende da outra. Se o Lucas, por exemplo, não correr nesse dia, a chuva vai ocorrer do mesmo jeito. Então, os eventos aí são independentes, dele vencer ou chover. Então, eu vou associar o que for possível. Eu vou associar ele vencer sob chuva e vou associar ele vencer sem chuva. Então, tenho várias situações aí. Então, vamos pensar aqui primeiro, se caso chova, né?
Se chover, eu tenho a probabilidade de 60%. Mas se chover, a probabilidade dele vencer é de 70%. Então, associando esses dois eventos, vencer e chover, as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, nós temos uma interseção. Então, eu vou nomear isso de probabilidade do evento A ocorrer, e aí eu vou multiplicar. Aí eu posso multiplicar 70 vezes 60, que vai dar 4.200 sobre 10.000, que é 100 vezes 100. Simplificando por 100, eu terei 42 sobre 100. Ou seja, 42 centésimos, que é 42% de chance dele vencer se caso chover. Mas pode acontecer de não chover. E se não chover? Aí nós teremos 40% de probabilidade de ocorrer esse fato de não chover. E para ele ganhar nessa situação de não chover, ele tem 40% de chance também. Então, dois eventos aí associados de não chover e Lucas ganhar. Então, nós temos 40 centésimos vezes 40 centésimos. Aí, 40 vezes 40 dá 1.600 sobre 10.000. E aí, simplificando por 100 os dois, nós teremos 16%. E aí, nós temos dois casos, chover e não chover. O que pode acontecer aqui? Porque agora eu tenho duas frações, mas não dá para representar uma probabilidade com duas frações. Nós temos o evento A e o evento B. É os dois casos que podem acontecer, chover ou não chover. Ok? Pode chover ou não chover. Então, se pode acontecer uma coisa ou a outra, então o ou aí já está me indicando união de eventos. A união entre o evento A e o evento B. Para calcular a união de eventos, nós temos que a probabilidade de A união B é igual a probabilidade A mais a probabilidade B menos a probabilidade da interseção desses dois eventos. E aí é só substituir. Mas, vocês olhando os dois, como os eventos aí é chover ou não chover, não existe a possibilidade de chover e não chover ao mesmo tempo. Então, eu concluo que nesses dois eventos não tem interseção. Ou acontece uma coisa ou a outra. Então, não existe interseção entre esses dois eventos. Então, substituindo aqui, probabilidade de A união B é só a soma entre esses dois eventos, entre as probabilidades desses dois eventos. 42 centésimos mais 16 centésimos. E 42 mais 16 dá 58. E aí, repetindo o denominador, que são iguais, e nós temos 58 centésimos. Que isso equivale a quantos por cento? 58%. Respondido aí nosso exemplo de número 4 sobre probabilidade. Problema esse que envolveu interseção de eventos e união de eventos. Abordamos aí duas coisas aí em probabilidade. Ok? Vamos ao nosso exemplo de número 5, que é o nosso último exemplo. O que nós temos aqui no último exemplo? Uma empresa de publicidade selecionou 19 modelos para um ensaio fotográfico. Desses, 6 modelos eram ruivos e 3 eram loiros. Dentre os modelos ruivos, 4 tinham os olhos verdes e 2 tinham os olhos castanhos. E dentre os modelos loiros, 5 tinham os olhos verdes e 8 os olhos castanhos. Nesse ensaio fotográfico, os modelos serão fotografados com os olhos vendados. E o primeiro a ser fotografado é um modelo ruivo. Qual a probabilidade desse modelo ter os olhos castanhos? Então vocês podem ver que eu tentei aqui destacar as partes mais importantes, mas tem muita informação. Então vamos fazer por partes. Primeiro vamos pensar em todos os modelos, que são 19 modelos ao todo. Agora, todas aquelas informações, eu vou usar um artifício que a gente usa em probabilidade, que é um artifício que vai deixar esses dados mais organizados, que é chamado de árvore de possibilidades. Como se fosse uma árvore genealógica, só que a gente inclui os dados de uma pesquisa. Então, nós temos dois casos ali. O modelo pode ser ruivo ou o modelo pode ser loiro. Então, tem 6 ruivos e 13 loiros. Já comecei a organização. Agora, vamos pensar só nos ruivos. Nós temos ali nos ruivos 4 com olhos verdes e 2 com olhos castanhos. Então, vamos fazer duas setinhas aqui
para dividir esses dois aqui em olhos verdes e olhos castanhos. Fazendo o mesmo procedimento com os loiros, coloca-se 2 setinhas. E aí você tem 5 olhos verdes e 8 olhos castanhos. Agora nós temos a nossa árvore de possibilidade. Mas vamos à nossa pergunta. Qual é a probabilidade desse modelo ter os olhos castanhos? Então tem que pensar só nos olhos castanhos. Mas olhando que o primeiro modelo a ser fotografado é ruivo. Então se eu estou com o modelo ruivo, eu tenho o quê? Esse caso aqui. Então eu estou incluindo todos os ruivos. E aí esses ruivos estão vedados. Então qual a probabilidade, né, que a gente está levando em consideração o primeiro modelo, desses modelos ruivos, ter os olhos castanhos? Então nós temos que pensar em quê? Em probabilidade condicional. Porque não há a possibilidade desse primeiro modelo ser loiro. Então a gente já descarta todo aquele grupo de pessoas que tem a cor da pele loira. Então nós só estamos trabalhando o que está dentro do retângulo aqui em roxo. Então só pode sair ruivo, porque o primeiro já é ruivo. Então, probabilidade condicional. Um evento vai acontecer condicionado ao primeiro já ter acontecido. Então nós temos que pensar no espaço amostral que é 6 ruivos, porque não tem como ser loiros. Mas eu quero que dentro desses ruivos a pessoa selecionada tenha os olhos castanhos. Mas quantas pessoas têm os olhos castanhos? 2. Então eu tenho 2 possibilidades num total de 6. E aí a gente consegue chegar à resposta do nosso problema. Então eu tenho 2/6 aí para a probabilidade de ocorrer esse fato. Sair uma pessoa de olho castanho dentro desses 6 ruivos aí do nosso problema. Respondi então o exemplo de número 5. Ok? Espero, né, com o detalhamento de todos esses problemas, eu tenha ajudado vocês a compreender esses conteúdos. Principalmente no que diz respeito à geometria, que eu percebi que nas aulas os alunos tiveram assim, um pouco mais de dificuldades. Ok? Gostaria aqui de agradecer a todos que participaram dessa aula. Espero, né, que na próxima aula eu tenha mais alunos para a gente tentar tirar as dúvidas. Essa aula é uma aula gravada, porque a aula ao vivo já aconteceu. Então essa aula gravada tem o propósito de ajudar aqueles alunos que não tiveram a oportunidade de assistir a aula e também, né, mesmo aqueles que assistiram a aula poderão rever essa aula para tirar as dúvidas que ainda restam, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula do Google Meet.